Bom, meu torcedor brasileiro preferido, se você tinha dúvida daquela notícia do Pedro que o Mauro César divulgou, né, de uma fonte interna que ele conhecia lá no Flamengo, todo mundo acha que é o Boto, né? Todo mundo especula que é o Boto. Se você tinha dúvida que era mentira, verdade, agora esquece, velho. Não tem dúvida nenhuma mais sobre isso, né? A conclusão é simples. O que acontece? O desempenho do Pedro desagradou nos treinos e ele está fora do jogo do Flamengo contra São Paulo, cara. Ele não está nem relacionado pro jogo, velho. Isso quer dizer que tem uma coisa muito grave acontecendo lá dentro. Entre o Pedro e o Felipe Luiz, a comissão técnica. Na notícia do UOL aqui, fala que o entendimento da comissão técnica é que ele não está com um desempenho adequado e por isso vai ficar fora do duelo, tá? Pelas imagens divulgadas pelo Flamengo, Pedro estava no treino desta sexta-feira, fez trabalhos na academia. A versão do clube, no entanto, é que ele não chegou a fazer trabalho separado dos demais. O jogo contra o São Paulo é o primeiro do Flamengo após o Mundial, tá? Nos Estados Unidos ele foi preterido aí nos principais jogos, contra o Chelsea e o Bayern de Munique, e o cachorro aqui latindo. E a alegação de Felipe Luiz é que ele ainda está abaixo do que ele precisa em termos físicos. Pois é, né? Só que isso é estranho, né, cara? Eu desconfio, seriamente, cara, eu desconfio que é algum problema pós-operatório dele, cara. Ele não tá conseguindo retomar a forma que ele tinha antes, porque, cara, a operação dele foi muito complicada. E, cara, e pode ser que ele não tá conseguindo ter o mesmo desempenho mais, como aconteceu com o Dudu no Palmeiras. Normal, tá? Operação no joelho é grave, só que os caras não vão abrir isso, entendeu? Que ele tá com problema, que não tá conseguindo por causa da operação, né? Não tem mais a mesma força, essas coisas, cara. Eles não vão abrir isso porque é o ativo do clube. E aí, por isso que saiu essa notícia, de repente, que poderia vender por 15 milhões de euros, que tava bom. Velho, realmente, onde a fumaça, fogo, né? Não tem jeito, cara. Infelizmente, Pedro, que é um craque, né? O melhor centroavante da América do Sul, velho. Tá agora aí, né? No banco do Flamengo. Nem no banco tá, né? Tá preterido no Flamengo pelo seu colega, né? Ex-colega de trabalho, Felipe Luiz, que agora é chefe, né? Por isso que muita gente não gosta de promover um cara no mesmo lugar que ele já atua, né? Nas grandes empresas, quando ele promove alguém, ele bota em outro setor, para justamente não ter esses atritos, esse mal-estar que acontece, o que acontece, né? Normal, tá? Mas aí o Felipe Luiz tem que tomar cuidado também, né, velho? Tem que tomar cuidado, daqui a pouco não fica ninguém daquela galera que ele jogou bola, né? Infelizmente, cara. Sei lá o que acontece, tá sendo rígido o Felipe Luiz, né? Profissional demais, sei lá. Mas tem que ser profissional mesmo, né? Mas sei lá, que de repente rígido demais. Vamos ver, né? Será que o Pedro não consegue jogar pelo menos meia hora, como acontecia com o Paulinho no Palmeiras ali? Né? Um jogador que é decisivo, sempre foi artilheiro. Cara, sei lá, mano. Mas é estranho, né? Aí pega o cara e deixa fora do jogo depois de toda aquela polêmica, né? Só confirma que realmente existia alguma coisa acontecendo em torno do nome dele lá dentro do Flamengo, né? E o Jorginho, depois que o Pedro que veio a notícia que ele não seria relacionado, ele fez uma publicação aí na rede social, né? Com foto dele, com o Pedro dando risada, Luiz Araújo tudo dando risada. E aí ele fez uma menção, né? Semana de treino concluída, próxima parada, Maraca lotado, E aí a galera entendeu como se fosse um apoio ao Pedro, um carinho pro Pedro e tal, né? Pra mostrar que tá tudo bem, né? Mas é esquisito, né, cara? Infelizmente, né? E o Flamengo contra o São Paulo, provavelmente, né, vai jogar neste sábado às 16h30, a gente acha que o Maracanã vai estar lotado, pelo menos essa é a expectativa, cara. A 13ª rodada do Brasileiro, e o Flamengo é o primeiro lugar da tabela, né? Líder do campeonato, né? Saiu líder e voltou líder, né? Mesmo com os jogos que teve aí da galera aí, não conseguiram chegar no Flamengo, tá? Então, o Flamengo provável para esse jogo está escalado em Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho de la Cruz, Luiz Araújo e Arrascaeta,
Plata e Bruno Henrique. E não tem um centroavante no time, né, cara? E o outro cara lá, meu, que poderia jogar também, né? O Juninho, cara. O cara veio pra substituir o Pedro enquanto o Pedro tava machucado. Nem isso ele tá conseguindo, cara. Cara, que coisa, né, mano? Que coisa, né? Eu lembro muito do Abel Ferreira no Palmeiras. Tem essas coisas também. Vem uns caras, contrata, depois não põe pra jogar, não vai, não dá minutagem pros caras. É difícil, né? E o Felipe Luiz tá se mostrando um técnico muito rígido, né? Muito ali bravo, né? Eu tô vendo. Só que ele tá tendo sucesso, né? Tá tendo sucesso. Esse é o ponto. A partir do momento que ele começar a não ter sucesso, a galera vai começar a questionar isso aí. Porque tudo tem fase, né, cara? Tem fase boa, tem fase ruim, né? Então, Felipe Luiz, por enquanto, tá indo muito bem. Houve aí uma balançada em alguma galera da diretoria do Flamengo aí, ali do conselho, que questionou a forma como jogou contra o Bayern. Pô, mas isso é besteira, né? Vamos falar a verdade, né? Isso aí é coisa de oposição, na minha opinião, né? Querendo balançar mesmo. Sabe como é que é, né? Tudo tem política, né? Internamente, os caras que são a oposição, talvez, aí do BAP, começam a querer agitar o negócio para tentar desestabilizar. Mas só que, por enquanto, não deu certo, né? Então, esse jogo contra o São Paulo vai ser neste sábado, 16h30, no Maracanã. Vai passar na Globo e no Premiere, tá? O São Paulo pode vir de Rafael, Arboleda, Lanfranco e Sabino, Cedric, Alisson, Bombadilha, Marcos Antônio e Enzo Dias, Oscar e André Silva. E o técnico é a estreia aí do Hernan Crespo. Um baita técnico, tá? Esse cara é bom, na minha opinião, tá? Vamos ver como é que vai vir o São Paulo contra o Flamengo. Se for como era na outra vez que o Crespo era técnico do São Paulo vai vir com aquelas marcações individual, né? Pra forçar o erro do adversário. Tipo o Bayern de Munique. É isso que era o jogo dele quando estava no São Paulo. Eu lembro muito bem disso. Até porque o Palmeiras perdeu pro São Paulo a final do Paulistão naquela época lá, quando era o Crespo. Aí depois começou a machucar um monte de jogador, porque era muito intenso o ritmo de jogo do São Paulo. Aí os jogadores não aguentaram, o elenco limitado, joga pra caramba, os jogadores começaram a estourar tudo. Era 8, 9 jogadores em departamento médico. Naquela época, tudo com contusão muscular, joelho, é complicado, né? Mas é uma maneira bem interessante de jogar, desde que tem elenco, né? E vai enfrentar esse Flamengo. Vamos ver como é que ele vem, se ele continua com aquela filosofia. O árbitro da partida é o Wilton Pereira Sampaio, e os assistentes o Bruno Brosquila, o Bruno Rafael Pires, e o VAR é o Braulio da Silva Machado, tá? Tá, mas sei lá, né, cara? Essa questão do Pedro realmente é muito surpresa, ninguém esperava isso. Apesar de tudo que aconteceu naquela crise ali, naquela notícia que o Mauro César soltou, tá? Tudo que balançou ali no Flamengo, ninguém esperava. O Boto foi falado que ele podia pedir a conta, e no fim tá tudo estabilizado. Tanto é que, olha como tá estabilizada a coisa lá na diretoria do Flamengo, tá? Hoje, né, veio a notícia aí que o Flamengo demitiu nesta sexta-feira um dos profissionais mais vitoriosos do Flamengo, o diretor da base, o Carlos Noval. Notícia do Terra aqui, cara. Não dá pra entender. Sinceramente, eu não conhecia muito o diretor do Flamengo, mas pelo que eu li aqui, porra, velho, não dá pra entender essa demissão. É muito estranho isso aí. Veja bem, o cara deixou o clube depois de 15 anos e foi pego de surpresa. Ele não esperava essa demissão que veio da presidência do Flamengo, do BAP, e o motivo alegado, segundo o próprio Noval, foi a mudança de filosofia, tá, no Flamengo. Enfim, ele é considerado, esse cara só é o maior campeão da história de categoria de base do Brasil. E o Flamengo mandou embora. Não dá pra entender, velho. E vai colocar um português no lugar. Já tem o cara que tá no lugar dele, tá? Segundo aqui o Diário do Pará, né? Lá no Pará, que o lugar do Carlos Noval é o português Alfredo Almeida, que chegou ao Flamengo em janeiro de 25, já estava sendo preparado para isso. Pode ter certeza, tá? Indicado pelo José Boto. Alfredo vinha trabalhando na integração entre as categorias de base e futebol profissional, agora assume de forma integral a liderança das categorias de base do Flamengo. Será que não foi um acordo entre o Boto e o BAP? Não, depois de todo esse bafafá, de repente não, eu vou pedir a conta, você não vai, não, vamos fazer um acordo, então, eu não saio, mas tem que botar o cara lá, tem que mandar fulano embora. Não sei, velho, tô especulando, tá? É muito estranho, justo depois de tudo isso, você mandar embora
O maior campeão do Brasil, da base do Brasil, velho. Eu vou falar a verdade. Vai pro Palmeiras, cara. Leila Pereira, puxa o cara, velho. Vai trabalhar junto com o Sampaio. Nós vamos ter a base mais arregaçada do Brasil inteiro com esses dois aí, velho. O cara e o Sampaio, nossa senhora, vai arrebentar. Vai arrebentar no Palmeiras, os dois. Vamos fazer bilhões de jogador. Esse cara, ele revelou Vinícius Júnior, Paquetá, João Gomes. Olha só, velho. Fora outros. Foram mais de 40 jogadores negociados. E valor bom pro Flamengo com esse rapaz aí, com o Noval. Não dá pra entender, cara. Sinceramente, tem alguma coisa que a gente não entende. É a mudança de filosofia. Você manda o maior campeão. Será que o cara tava acomodado? Será que eles viram que o cara tava acomodado? Não sei, velho. O cara foi recente aí, campeão mundial, com a base do Flamengo, cara. Sinceramente, cara, é estranho, tá? Vocês, flamenguistas, coloquem no comentário o que vocês acham aí, o que vocês sabem. Porque eu sou um palmeirense, que eu vejo as notícias que rolam por aí e faço a minha opinião aqui. É esse que é o ponto. Eu acho estranho isso aí, cara. Tá? A questão do Pedro, pra mim também foi surpresa. Foi muito surpresa. Tudo bem que o Pedro não tava bem, mas tirar o cara, não relacionar o cara do jogo. Tipo assim, é falar pra todo mundo, ó, tem coisa errada aqui. É admitir que realmente o Mauro César tava certo. Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Vamos que vamos. Tá. Finalizando aqui, no Flamengo, né? Aí, ó, o Flamengo vai vender o Matheus Gonçalves. E o pior, não vai vender pro exterior. Pela notícia que tá vindo pelo Terra, que o Cruzeiro está próximo de concretizar a contratação do Matheus Gonçalves, cara. 19 anos. O Felipe Luiz não gosta dele. Tá muito claro também que o Felipe Luiz não gosta do Matheus Gonçalves. E aí o Flamengo vai negociar. Tentou negociar com o Bragantino, aí devolveu, aí resolveram não negociar mais. Tá, e agora, pelo que a gente está vendo, vai ter um valor de 3,5 milhões de euros, que eu acho pouco pelo Matheus Gonçalves, por 50%. Ah, mas é 50%, então 7 milhões de euros. É pouco. Um moleque de 19 anos, com o potencial que ele tem, sabendo que ele sabe jogar bola, se der minutagem para ele, esse moleque arrebenta de jogar bola. Cara, é pouco dinheiro, tá? Pouco dinheiro. A não ser se você tá pensando, não, a gente vende agora por 3,5%, 50%, fica com 50%, o Cruzeiro vai estar jogando o brasileiro e vende ele, depois a gente ganha mais dinheiro. Só se for assim que estiver pensando assim, né? Então, o Matheus Gonçalves, que não está sendo utilizado aí pelo Felipe Luiz, né? Está sendo negociado com o Cruzeiro, pode jogar aí como jogador, parecer como jogador do Cruzeiro, né? É uma pena, né? Um baita jogador, potencial todo, né? Esse é o jogador que eu queria que o Palmeiras pudesse contratar. Mas acho que pro Palmeiras, acho que não iam vender, né? Não sei também, né? Tá mudando a filosofia do Flamengo, segundo o próprio BAP falou aí, né? Pra mandar o cara embora, de repente. Não tem mais problema nenhum de vender pro Palmeiras, né? Sei lá. Bom, e bem rapidinho aqui, o Dudu, ex-Palmeiras, agora Atlético Mineiro, né? Foi pro Cruzeiro, pro Atlético Mineiro, que teve problema do joelho. Pode ver, o Dudu tá sumido também, né? Ele tá aparecendo agora aqui, ó. Ele apresentou uma queixa-crime contra a Leila Pereira, no caso, e vai ter uma audiência nesta sexta-feira. Teve agora, sexta-feira, uma audiência deste caso. O que está acontecendo, né? Ele apresentou uma queixa-crime contra a Leila por declarações da dirigente alegando difamação e injúria. A ação penal está em trâmite na 13ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo e uma audiência já está marcada para o dia 26 de agosto, tá? Lembrando que a Leila Pereira detonou o Dudu, né? Quando ele estava no Palmeiras ainda. Tinha vendido ele pro Cruzeiro, o Dudu voltou atrás, daí ela chamou o Dudu que não estava cumprindo a palavra. Falou depois que o Dudu saiu pela porta dos fundos, como ela fala, né? O Dudu mandou ela para aquele lugar, né? Num VTNC, depois o pessoal brincou, né? Vim trabalhar no Cruzeiro. É umas coisas de louco, né? Então teve todo esse rolo aí, imbróglio. Ela falou que o Dudu estava sendo machista e ele tá dizendo que isso é mentira, né? Então, a Leila Pereira fez a crítica muito forte para ele e ele se sentiu ofendido, falando que ela mentiu, né? Como ela falou, né? Não tenho dúvida que tudo que esse atleta fez é porque sou mulher, entende? É isso, né? E ele não entrou com uma ação. Ela tem uma ação contra ele tem uma ação contra ela, vamos ver o que vai dar isso. Beleza? O que você acha? O que você acha da questão do Pedro? A demissão do Noval, da base do Flamengo, muito estranho.
Vamos que vamos, né? Coloca no comentário aí sua opinião. Até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.